Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. É isso aí, abre-se uma porta na sua vida. E se você passar por essa porta, você vai encontrar paz e vida de verdade. Não é isso que você precisa? Então fique conosco no programa de hoje, porque você vai entender com maior riqueza de detalhes o mundo espiritual, que para muitas pessoas é misterioso. Desperta sim a curiosidade em muitas pessoas, mas quando você começa a ter conhecimento, compreensão das coisas, abre-se diante dos seus olhos um novo horizonte. Mas veja, muita gente ainda tem receio, preconceito e até mesmo repulsa, ódio pela palavra de Deus. Porém, se você tiver, e somente se você tiver a sua experiência pessoal mesmo com Deus, somente dessa forma você pode formar uma opinião própria, não é? E aí então abandonar crenças limitantes, antigas opiniões ultrapassadas, pré-julgamentos obsoletos e então abrir a sua mente e, enfim, conhecer verdadeiramente a Deus. Então, para isso, vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da Comunidade Cristã Paz e Vida e a mensagem de hoje. E caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando João Ribe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Se você trouxe o Evangelho, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Olha o que está escrito ali. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos, diga todos, os que ouviam a palavra. Ouviam a palavra. E dizendo Pedro estas coisas, quer dizer, Pedro estava pregando para muitas pessoas dentro de uma grande casa. E neste exato momento em que Pedro dizia estas palavras, caiu o Espírito Santo, quer dizer, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê? A palavra. Por isso que ouvir a palavra é muito importante. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu vou ler mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. E dizendo Pedro, bem alto, e dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê? A palavra. Você crê na palavra? Então vamos dar uma salva de palmas para esta palavra poderosa. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo de Deus age. Quando você aplaude a palavra, você está aplaudindo ao próprio Senhor Jesus. O livro de Apocalipse diz que na sua veste e na sua coxa, ele tem escrito este nome, a palavra de Deus.
Então aplauda, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aplaude o nome pelo qual Ele se chama, é a palavra de Deus, e é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então aplaude mais ainda e continue, não pare. Você que está assistindo pela TV, acompanhando pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui em São Paulo, glorifique a Deus conosco, aplauda, glorifique, isso, continua. Pai querido, Deus bendito e Deus amado, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é maravilhosa, ela vai ser pregada agora. E nós queremos que o Teu Espírito Santo caia sobre nós, enquanto a Tua palavra é pregada. E neste momento eu suplico, vem com Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale o Senhor agora, envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Que palavra foi essa? Qual foi a pregação que Pedro fez ali dentro, que provocou o derramamento do Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra? Eu gostaria de estar ali, ouvindo Pedro pregar, deve ter sido maravilhoso. Mas, felizmente, eu tenho aqui a pregação que o Pedro fez naquele dia. E se você crer nessa pregação, o Espírito Santo vai cair sobre você também. Daqui a pouco eu vou te dar exatamente a pregação que Pedro fez naquele dia, que provocou o derramamento do Espírito Santo sobre todos. Antes eu só quero te colocar no contexto da situação. Pedro está dentro da casa de um homem poderoso. Ele é um centurião romano. O centurião romano é um líder militar que comanda 100 homens. E ele estava em Cesareia, dentro de Israel. Cesareia foi uma cidade construída por Herodes para honrar César. Por isso que a cidade chamava-se Cesareia. Os judeus, os descendentes de Abraão, odiavam César e o Império Romano, que havia dominado o país e cobrava impostos e praticamente escravizava a nação. Então os romanos eram muito odiados. Porém, esse centurião romano que eu estou falando para você, o Evangelho o descreve como um homem piedoso, um homem caridoso, um homem bom. E apesar de ter sido ensinado desde criança a adorar os deuses e os ídolos de Roma, ao morar em Israel, ele entra em contato com um Deus invisível, que não pode ser representado por nenhum tipo de imagem. E ele começa a estudar sobre este Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e ele vai se convertendo cada vez mais, a ponto de largar os deuses romanos, os ídolos romanos, e de uma certa maneira até o próprio César. Não obstante ele ser um militar subordinado a César, na verdade, ele fez com que César descesse do seu patamar, porque antes ele tinha César lá em cima no altar, porque César se intitulava Filius Dei, frase latina que significa filho de Deus. Ele até acreditava então que César era o Filius Dei, mas ele desconstruiu essa crença quando entrou em contato com a palavra de Deus. E Jesus disse exatamente isso: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Este homem errou até o ponto em que ele não conhecia as Escrituras, mas a partir do momento
que ele entrou em contato com a palavra de Deus, e na época só havia o Antigo Testamento, especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia, ele passou a crer no Deus de Israel, e até a fazer jejuns para este Deus. Um dia esse centurião, esse homem poderoso, esse homem respeitado, esse herói de guerra, esse militar, ele levou um susto, porque aparece diante dele um ser resplandecente. Do nada, surge do nada um ser resplandecente. E esse ser resplandecente o chama pelo nome e diz: Cornélio, e esse era o nome do centurião romano. Eu fui enviado da parte de Deus, porque as tuas orações e as tuas esmolas entraram na memória de Deus. Veja, ele nem sabia que quando ele dava esmolas na rua, lá em Israel, para ajudar os necessitados, ele nem imaginava que Deus o observava em secreto. E que Deus começou a colocar na memória todas as esmolas que ele dava generosamente. Então aquele ser resplandecente, que na verdade era um anjo de Deus, diz que ele tem que fazer o seguinte: mandar chamar um homem de nome Pedro, que está numa cidade marítima chamada Jope. E Cesareia também é uma cidade marítima. Tanto Cesareia como Jope estão à beira-mar. São cidades portuárias. Cesareia era uma potência. Quando a gente vai para Israel, a gente vê as ruínas ali. Até hoje impressiona muito. Terremotos, guerras, conflitos destruíram tudo, mas as ruínas e a reconstrução virtual de Cesareia realmente era uma filial de Roma o negócio. Era uma cidade portentosa. E Jope era uma cidade marítima, porém pobre. E o ser resplandecente, o anjo do Senhor, diz para ele: Cornélio, manda chamar o Simão Pedro, que está na cidade marítima de Jope. Ele está hospedado na casa de um homem que trabalha com couros, é curtidor de couros, que também se chama Simão. E manda o Pedro vir aqui na tua casa, porque ele vai te falar tudo o que você deve fazer. E atenção, custava para esse mensageiro do céu, para esse anjo poderoso e resplandecente, falar o que Cornélio precisava saber. Custava para esse anjo dizer para Cornélio tudo o que ele precisava saber, mas o anjo não foi autorizado por Deus para anunciar o que precisava ser dito. Esse seria um trabalho exclusivo dos pregadores do Senhor. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, chamou os discípulos e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus deu esta tarefa para homens e mulheres, para pregadores, não para os anjos. Atenção, anjo nenhum pode pregar o evangelho. Se qualquer religião falar que um anjo apareceu e deu até um evangelho escrito em placas de ouro, é fraude, é mentira, é golpe, é enganação, é tapeação. Não acredite, porque nenhum anjo está autorizado a pregar o evangelho. O evangelho é uma boa nova que só pode ser anunciada por seres humanos salvos para seres humanos que precisam ser salvos. Está entendendo isso?
É claro que eu preferia 1 milhão de vezes que aqui no meu lugar estivesse o anjo Gabriel anunciando a palavra. Mas o Gabriel morre de inveja de mim. O Gabriel morre de inveja de mim, porque ele queria pregar esse evangelho. E Jesus fala, não, é o João Ribe que vai pregar. Mas o João Ribe é falho, o João Ribe não sabe falar, o João Ribe erra, ele é humano. Jesus diz, mas eu coloquei dentro dele o meu Espírito Santo, e quando ele abre a boca, não é ele quem fala, é o meu Espírito quem fala através dele. Os anjos gostariam de pregar. Deixa eu dizer isso para consolar agora os anjos que estão me ouvindo, porque eles estão tudo de beiço. Por que Jesus fez isso com a gente? Deixa eu falar isso para os anjos ficarem um pouquinho mais felizes. Um dia os anjos irão pregar o evangelho, tá? Sabe quando? No meio da grande tribulação. Quando o Espírito Santo não estiver mais na terra. Os homens não acreditarão em outros homens, mesmo porque quem ficar para a grande tribulação, ainda que tenha sido um pregador ou uma pregadora, não foi salvo. Não subiu no arrebatamento, não é mais digno de pregar o evangelho. E quem é que vai acreditar num pregador que não subiu no arrebatamento? E quem é que vai se comover se o Espírito Santo não está mais na terra? Porque na grande tribulação os salvos serão tirados e o Espírito Santo também. Os corações humanos vão se endurecer demais. Então, durante a grande tribulação, especialmente na segunda metade, quando a coisa fica feia, os anjos terão a honra de pregar o evangelho. E quer saber de uma coisa? Nem com os anjos voando e pregando o evangelho as pessoas acreditarão. Vê lá comigo Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Isso é profecia do futuro. O que vai acontecer na segunda metade da grande tribulação. A terra despedaçada, a humanidade sofrendo um horror indescritível. E João escreveu, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Diga, evangelho eterno. O que você está ouvindo aqui é o evangelho eterno. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E vi outro anjo, João teve a visão no meio da grande tribulação, voar pelo meio do céu, um anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Pensa que a humanidade que vai ver um anjo voando, anunciando isso, vai se impressionar? A gente já viu isso até em filme, é efeito especial, é chroma key, é produção. A humanidade não vai se impressionar, mas vai chegar a hora dos anjos pregarem o evangelho. Por enquanto é a minha hora, e eu não largo o microfone não, eu não passo o microfone para ninguém não, é a minha hora de pregar. Daqui a pouco eu vou te trazer a pregação detalhada, inteira, completa que Pedro fez, e que fez também cair o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aguarde aí. Então o Cornélio ouviu esse anjo falando, e o anjo desapareceu, e ele chamou 2 criados e um militar de confiança, e falou, eu tive uma visão assim, 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 vão lá para Jope, procurem pela casa de Simão o curtidor, trabalha com couros,
E perguntem se na casa dele está hospedado um tal de Pedro. E se for verdade, fala para ele vir aqui urgente, que ele tem que me falar o que eu preciso fazer, porque o anjo não disse o que eu tenho que fazer. E eles vão chegar aproximadamente ao meio-dia do dia seguinte. Pedro está no terraço da casa, orando. Ele está em jejum também, e ele está com fome. E as pessoas lá na casa de Simão o curtidor foram preparar o almoço dele. Enquanto isso, Pedro foi orar, até para entregar o jejum. E ele tem uma visão que se repete por 3 vezes. Desce do céu como se fosse um lençol, um vaso. E quando ele olha para dentro daquela visão, répteis de todos os tipos que causam repugnância em Pedro. E uma voz do céu diz: pega, mata e come. Ele diz: de jeito nenhum, Senhor. Ele sabia que era Deus falando. Ele sabia que era o Senhor falando. De jeito nenhum, nunca comi coisa imunda em toda a minha vida. Você sabe que em Israel eles não comem peixe sem escamas? Porque é um peixe considerado imundo para eles. Eu já comi na época que podia, né? Na época que podia, hoje não pode mais. Eu já comi jacaré, eu já comi tartaruga, na época que podia, lá em Manaus. Agora, da prisão, não pode mais comer tartaruga. Mas era um prato do amazonense. Um filho de Abraão jamais comeria um jacaré, uma tartaruga. Eu já comi cobra em Mato Grosso. Quem já comeu cobra? Estou falando cobra mesmo, daquelas de rastejar. Eu já comi cobra em Mato Grosso. E não é porque eu estava com fome, não. Era só para experimentar mesmo. Então o que Pedro viu naquela visão? Esse tipo de répteis. E a voz mandando ele comer. Não, de jeito nenhum. Eu nunca comi coisa impura. Eu nunca comi nada comum, mundano. Eu nunca comi coisas assim. E a visão se repete 3 vezes, e 3 vezes a voz disse: não declare impuro aquilo que o próprio Deus santificou. Ele não entendeu nada da visão. Nessa hora, o Espírito Santo fala para o Pedro assim: o Espírito Santo: ô Pedro, estão chegando 3 homens aí. Um militar e 2 criados. Vá com eles sem nada perguntar. E não tenha medo, porque eu os enviei. Olha que coisa gloriosa. Aqueles 3 homens achavam que estavam ali a mando do Cornélio, o centurião. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu os enviei, vá com eles. Você está entendendo a coisa? O Senhor controla tudo. Nós achamos que fazemos e acontecemos, que nós decidimos aonde nós vamos e com quem nós falamos, hein? Você hoje disse assim: eu vou lá na Paz e Vida. Estou com vontade de ir. Hoje eu vou dar um jeito, vou até lá ouvir o pastor João Ribe. Aí você pensa: eu vim, eu cheguei, foi difícil, mas consegui achar. Estou aqui dentro, estou ouvindo a palavra. Ainda bem que eu vim. Você é muito pretensioso, você é muito pretensiosa. Não foi você que veio, foi o Espírito Santo que te trouxe. O Espírito de Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, para que a tua vida seja transformada. Ele tem planos na tua vida, Ele tem coisas gloriosas para fazer com você. Aí o Pedro ouviu esta instrução, e os 3 homens bateram na porta. Pedro desceu, os recebeu e disse: já está tarde, fiquem aqui, amanhã nós vamos. No dia seguinte eles vão. E Pedro vai. Em nenhum momento o Espírito Santo disse para ele: vai lá e diga estas palavras assim, assim, assim. Sabe por que o Espírito Santo não disse: vá lá e diga isso, isso, isso?
Porque tudo o que um pregador tem que falar, tudo o que um pregador tem que dizer, já foi ensinado pelo Senhor Jesus. Nada pode ser acrescentado, nem por anjos e nem pelo Espírito Santo. Nada pode ser acrescentado. Eu fico assim, pasmo, com a cara de pau dos fundadores de seitas que inventam dogmas e revelações dizendo que o Espírito Santo mandou fazer. São grandes enganadores e arrastam muita gente para a destruição. Porque tudo o que um pregador, uma pregadora tem que falar é só o que está na palavra de Deus. Eu não posso acrescentar nada neste livro. Eu não posso incluir nenhuma palavra minha neste livro. Eu tenho que ser um papagaio. Eu tenho que repetir o que Jesus pregou, o que Ele ensinou. E o que eu estou repetindo, o que está nesta palavra, daqui a pouco a pregação de Pedro eu vou repetir para você. A mesma pregação que Pedro fez. Porque não foi Pedro que disse aquelas palavras, mas as ordens vieram do alto, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Pedro, sendo fiel à palavra, vai provocar o derramamento do Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E eu sou fiel à palavra e eu garanto, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Pedro foi. Ninguém deu um esboço do que ele tinha que falar, porque o esboço já tinha sido dado por Jesus. Aí Pedro se apresenta para Cornélio. O Cornélio se ajoelha na frente do Pedro. Poxa, porque esse cara, vem aqui, pastor. Você é o Pedro, tá? Não, você é o Pedro. Eu sou o Cornélio. Pedro, só pode ser um santo. Um anjo veio aqui e falou dele. O céu conhece esse homem. É ele que vai me dizer o que tenho que fazer. Ele só pode ser uma celebridade no céu. Pedro, deixa eu beijar o teu pé. Não, deixa eu beijar o teu pé. O centurião se ajoelhando. Não, eu quero beijar o teu pé. Pedro levanta o homem e diz: não faças isso, porque eu sou homem como tu. Quem é que prega o evangelho? Um homem como você, um pregador como você. E o homem que é de Deus não aceita adoração, porque o único que pode ser adorado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem de Deus não quer adoração, né? Não quer nada disso. Eu fui em Roma uma vez. Foi a primeira viagem que eu fiz para Israel, e o avião fez uma escala, e a gente passou o dia em Roma. Eu aproveitei para visitar o Vaticano. É um lugar turístico. Eu entrei lá, estava cheio de turistas religiosos, e eu vi muitos religiosos japoneses indo lá numa estátua do Pedro, uma estátua do Pedro sentado, sabe? Pedro sentado num trono, né? E eu vi lá os japoneses passando a mão no dedão do pé da estátua. E quando o japonês saía, vinha outro estrangeiro e beijava o pé da estátua. E eu fui olhar o pé da estátua, o dedão do pé estava até gasto. Estou falando sério, o dedão do pé da estátua estava gasto, de tanto que passaram a mão e beijaram. Imagina agora na época de Covid. Imagina agora. Não é um absurdo? O Pedro vivo não deixou o Cornélio adorá-lo. Aí vem as religiões, fabricam uma estátua e fala para o povo que a estátua é santa. E o povo fica lá. Eu estou falando, o meu avô italiano, católico, apostólico, romano, também beijava pé de santo. Beijavam. Porque ele não conhecia a palavra.
Um dia eu estava no trânsito, parou uma Kombi de um seminário religioso. Vários jovens, tudo candidato a padre. E eles estavam dentro da Kombi. Eu abri o vidro e falei assim: dá uma lida em Êxodo capítulo 20. Eu sou malvado. Eu sou malvado. Porque está aqui na palavra poderosa de Deus. Não farás para ti imagem alguma de escultura, não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam a minha palavra. Brasil, vai ler Êxodo 20. Portugal, leia Êxodo 20. Que mensagem poderosa, não é? Daqui a pouco continua. Eu só quero rapidamente fazer um convite especial para você de São Paulo. Eu estarei esperando por você amanhã às 10 horas da manhã e também às 6 horas da tarde, na viração do dia. Porque como o pastor João Ribe Palharim hoje ainda está em Pernambuco, amanhã quem espera por você para orar pela sua casa, por fartura, orar pelas suas finanças, orar pela sua saúde e libertação da sua família e por salvação sou eu, seu amigo Giancarlo Palharim, tanto às 10 horas da manhã como também às 6 horas da tarde. Não confie na memória e anote aí o endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 1965 em Santana, São Paulo, capital. Não esqueça, você que está em campanha de oração, não desfaça o seu voto com Deus. Venha receber também a poderosa unção com óleo que sara, que protege e que liberta. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, onde todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E agora, continue acompanhando a poderosa mensagem de paz e vida com João Ribe Palharim. Não farás para ti imagem alguma de escultura, não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam a minha palavra. Brasil, vai ler Êxodo 20. Portugal, leia Êxodo 20. Pedro não aceitou a adoração do Cornélio. Aí as religiões fazem uma estátua do Pedro e mandam o povo adorar. Em total conflito com a palavra de Deus. O Pedro levantou o Cornélio e falou: olha, você mandou me chamar e eu vim sem demora. O que está acontecendo? Me conta aí. Aí o Cornélio conta: eu estava em jejum, em oração, e veio um ser resplandecente, a roupa dele era toda resplandecente, luminosa, e ele me chamou pelo nome, e ele disse que as minhas orações e as minhas esmolas entraram na memória de Deus, e que eu tinha que te chamar. Ele falou o teu nome, Pedro. Ele disse que você estava na cidade de Jope, que você estava hospedado lá na casa de Simão o curtidor. Então eu mandei fazer o que o anjo mandou. Então, já que você está aqui na minha casa, eu reuni toda a minha família, os conhecidos, os amigos, tem bastante gente aqui dentro. Me conta agora, Pedro, o que é que eu preciso fazer? Aí o Pedro faz essa pregação. Quer ouvir? Eu não vou pregar ela não, eu vou ler a pregação do Pedro, porque eu não quero que você perca nada. Estou em Atos capítulo 10. Lembre-se que Pedro está na casa de um centurião romano odiado pelos judeus. Pedro os considerava pagãos. A visão que ele teve e que Deus falou: não considere imundo aquilo que o próprio Deus purificou.
Pedro agora está entendendo. Ele achava que os romanos eram impuros, pecadores, hereges, pagãos, e de fato eram. Mas Pedro está na casa de um homem que o próprio Deus já purificou. Um homem que espontaneamente buscou o verdadeiro Deus. Aí Pedro abre a boca, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse, atenção, reconheço por verdade, agora é a pregação do Pedro, tá? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele, Deus, enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Não é César o Senhor. Cristo é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Em outras palavras, Pedro está dizendo: o teu povo, o teu exército, o exército romano é o único que mata os condenados por crucificação. Pedro está na casa do povo que crucificou Jesus. E ele está falando isso para os invasores. Vocês mataram Jesus pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os que nele crerem, todos os que nele crerem, todos os que nele crerem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os que nele crerem. Não tem como alguém ser perdoado dos pecados se não crer em Jesus Cristo. Quando Pedro dizia estas palavras, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre os estrangeiros, sobre os pagãos. Porque os fiéis da circuncisão eram os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão eram circuncidados, era um sinal, uma aliança. Eles achavam que só eles, por serem descendentes de Abraão e serem circuncidados, teriam direito de receber o Espírito Santo. Mas eles estão admirados porque Cornélio e todos dentro da sua casa, ninguém ali é circuncidado, ninguém ali é descendente de Abraão, ninguém ali pertence à fé dos judeus. E eles estão admirados, como é que pode isso? O Espírito Santo desceu sobre eles. Eles são pagãos, eles são imundos. Esse era o pensamento dos que estavam com Pedro. Mas Pedro sabia que não.
que Deus já tinha purificado aquela família, que Deus já tinha santificado Cornélio e toda a sua casa. E olha só, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem está ouvindo a palavra? O Espírito Santo está sobre você, está pairando sobre a tua vida. Dá glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. A palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está sobre ti. É a mesma palavra que o Pedro pregou. O que eu estou pregando aqui foi aprovado pelo próprio Senhor Jesus, porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Como é que eles sabem que o Espírito Santo está sendo derramado ali sobre o Cornélio e a sua casa? Como é que eles sabem que é o Espírito Santo? Versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vamos aplaudir mais. O sinal de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo, ela começa a falar em línguas. Uma língua que não é da terra, que não é primitiva, que não é uma língua morta, que não é língua de qualquer povo, conhecido ou desconhecido, mas é a língua do céu. Eles ouviam Cornélio e todos na sua casa, todos que receberam o Espírito Santo, falar línguas e magnificar a Deus. Eles não eram nem batizados nas águas. Nós vamos ter batismo nas águas. Me coloca o batistério, se possível, aqui. Nós vamos ter o grande batismo nas águas. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Coisa maravilhosa, hein? Poder do alto, que até o inferno obedece, até Satanás respeita. E poder para falar novas línguas, não uma língua qualquer, mas a língua do céu, a língua do Espírito Santo. Eles não eram ainda batizados nas águas, mas creram em Jesus. O que Pedro pregou para Cornélio e sua família e seus amigos e vizinhos, eles creram em Jesus, ressuscitado, todo-poderoso, o juiz dos vivos e dos mortos, aquele que venceu a morte, aquele que tem poder para perdoar pecados e salvar a alma humana, livrar a pessoa da morte e do inferno. Cornélio creu, toda a sua casa creu. Mas eles não eram batizados nas águas ainda, mas foram batizados com o Espírito Santo. Receberam o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Aí Pedro, versículo 47, acompanhe comigo. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Mandou que eles fossem batizados, para cumprir a justiça de Deus. Coisa forte isso, sabe por quê, pastor? Nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é um batismo do alto, não é um batismo com fogo. João Batista dizia assim: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de me agachar, desatar as correias e carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas eu posso fazer, qualquer homem pode fazer, qualquer pessoa humana pode fazer o batismo nas águas.
Mas o batismo com o Espírito Santo e com fogo, só Jesus Cristo pode fazer. Só Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ninguém batiza com o Espírito Santo e com fogo. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Estou me lembrando de um padre, perto lá de Aparecida. Ele apareceu aqui, nervoso, queria falar comigo. Eu atendi o padre na hora do almoço e levei ele para almoçar comigo. E esse padre chorava. Ele me dizia assim: pastor, eu moro num mosteiro e eu tenho um radinho. Uma noite, sem querer, eu ouvi a sua pregação no rádio. Mas eu não podia ficar escutando aquilo dentro do mosteiro, perto de outros padres. Então eu colocava o rádio bem baixinho, debaixo do meu travesseiro, e toda noite eu escutava a pregação da palavra. Toda noite, pastor. Eu fui te ouvindo toda noite, e ele tremia, ele chorava. Aí ele me disse: pastor, teve uma noite que o senhor pregou sobre o Espírito Santo. Eu fui abalado. No dia seguinte eu fui fazer a missa da manhã. Eu estava na frente do povo para fazer a missa do jeito que eu sempre fiz. Mas de repente eu fui sentindo um fogo em mim. Eu comecei a sentir um fogo. Pastor, aí eu queria ler, eu queria falar o que estava ali no papel sobre a minha missa, mas não saía nada do que estava no papel. A minha boca começou a falar sozinha. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, e eu dizia para as pessoas: Maria não salva, Pedro não salva, José não salva, Benedito não salva, Aparecida não salva, quem salva é Jesus Cristo. Os padres atrás de mim ficaram enlouquecidos. Eu queria sair da igreja e eu falava em línguas. Eu não conseguia parar de falar em línguas, eu só dizia isso: Maria não salva, Aparecida não salva, Pedro não salva, só quem salva é Jesus Cristo. Aí esse padre dentro do carro chorou, e eu olhando ele, um homem magro assim, eu olhava para ele e ele chorava, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele disse: pastor, o senhor acha que tem perdão para mim? Porque durante muitos anos eu ensinei uma coisa totalmente diferente. O senhor acha que tem perdão para mim? Falei: padre, claro que há perdão. O senhor pregava o que te mandavam pregar, mas agora o senhor conhece a verdade. Pastor, eu quero me batizar. Eu quero que o senhor me batize. Eu falei: o senhor quer que eu te batize? Ele falou: pastor, se tiver uma caixa d'água aí na igreja, me batiza hoje mesmo. Ele queria ser batizado com água, sabe por quê? Porque primeiro ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. O que aconteceu com aquele padre foi o que aconteceu com Cornélio. É o que acontece com algumas pessoas. A pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo e começa a falar em línguas antes até do batismo nas águas. Mas não é verdade que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é mais sublime e elevado do que o batismo nas águas? Claro que é. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é do alto. O batismo nas águas é da terra. O batismo com o Espírito Santo e com fogo só Jesus faz. O batismo nas águas qualquer homem pode fazer. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é muito superior ao batismo nas águas. Porém, mesmo que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo e com fogo, se ela ainda não é, tem que se batizar nas águas. Está entendendo? Para cumprir a justiça de Deus. Para cumprir toda justiça de Deus. Vocês estão pensando que o batismo nas águas é brincadeira? Deus exige
Deus exige, ninguém será salvo se não passar pelas águas. Deus exige. E a palavra batismo vem do grego baptismo, que significa imersão. Por favor, olhe em qualquer dicionário. Procure no dicionário Aurélio da língua portuguesa, está lá. Batismo, do grego batismo. Imersão. Imersão, não aspersão. E o batismo só pode ser ministrado em pessoas que creem. Eu não posso batizar uma pessoa que não crê. Por isso que Pedro disse aqui: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Eles creram. Primeiro crê, depois batiza. Está compreendendo isso? E mesmo que a pessoa receba o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas, ela não está dispensada de descer as águas. Se você ainda não desceu as águas, você está brincando com a tua alma. Nesse mundo perigoso e tenebroso dos últimos dias, além do perigo iminente de uma morte súbita, ou por doença, ou acidente, ou violência, ainda há o perigo para os incrédulos, ou para os retardatários, ou para os vacilões. Há o perigo ainda do toque da trombeta, da volta de Jesus, do arrebatamento dos salvos. Está compreendendo isso? Por que você está retardando o teu batismo nas águas? Eu falo olhando para a câmera também, para você que está me escutando em casa, no trabalho, no presídio, no hospital, em toda parte. Você não desceu as águas até agora. Por que você está brincando com a tua alma? Deus exige o batismo nas águas. Até Jesus se batizou aos 30 anos de idade. Você não percebe que ninguém foi dispensado de descer as águas? Eu quero que você receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas Deus quer que antes você seja salvo. Que adianta ter uma vida de poder e ir para o inferno? Não cumprir a justiça de Deus? Que adianta ter autoridade espiritual para fazer paralíticos andarem, cegos enxergarem, leprosos serem purificados, cancerosos serem sarados? Que adianta ter uma vida de poder para expulsar demônios se você não cumpriu a justiça de Deus? Se você não atendeu a todos os requisitos? O batismo nas águas é fundamental. Aqui no caso de Cornélio, ficou bem claro que mesmo que uma pessoa seja purificada por Deus, seja batizada pelo Senhor Jesus com Espírito Santo e com fogo, ela não está dispensada de cumprir a justiça de Deus e se batizar nas águas. Vamos ficar todos de pé agora. Tudo isso é muito sério. Tudo que você está ouvindo é muito sério. Eu recebi uma ordem para pregar a palavra pura. Se você me acompanha, e se não me acompanha, por favor, vá no YouTube, vá na internet, vá nas plataformas de podcast, procure lá as minhas pregações e veja se você encontra qualquer heresia, qualquer pregação minha que esteja fora da palavra. Eu tenho temor de Deus. Eu recebi ordem para pregar a palavra pura. Eu recebi ordem direta do Senhor para pregar esta palavra. Porque o que Ele mais deseja, e Ele foi às últimas consequências por causa desse seu desejo, o que Ele mais deseja é te salvar. O que Ele mais deseja é te salvar. Ele fez tudo para te salvar. Não se poupou a si mesmo. Se entregou inteiramente por você para te salvar. E o que Ele mais deseja agora é escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida que está no céu.
Ele quer escrever o teu nome lá. É o que Ele mais deseja. O meu nome está lá. O teu nome Ele quer escrever lá também. Para Ele escrever o teu nome lá, você tem que dizer: o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele tem que ser único na tua vida. Único porque não tem outro Salvador, e eu quero deixar isso bem claro. Não tem outro meio. Quem quer ser salvo não tem outro jeito, não há outro caminho, não há outro jeitinho. Jesus é único por causa disso. Suficiente porque quem tem Jesus não precisa de santinho, santinha, padroeiro, padroeira, anjinho, anjinha. Exclusivo porque o próprio Deus estabeleceu essa exclusividade. No livro de Apocalipse, que descreve a Jerusalém celestial, cujo portal é uma grande pérola, só entra ali quem tiver o seguinte passaporte: o sangue de Jesus Cristo. Você não entra lá se não for pelo sangue de Jesus. E eterno, porque eu li em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Na metade da grande tribulação, os anjos voando estarão pregando o evangelho eterno. Nunca haverá outro remidor. Nunca haverá outro salvador. Ou você tem Jesus e tem tudo, ou você não tem nada. Você não passa de um condenado, uma condenada. Você pode ser até um grande religioso, uma grande religiosa. Pode até ser uma pessoa muito caridosa, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. E o que Jesus mais quer é te salvar. Foi para isso que Ele veio. Curou, libertou, operou maravilhas, milagres, prodígios. Normal para Ele. Mas Ele não veio aqui só para isso. Ele disse: eu vim aqui para dar a minha vida em resgate de muitos. Quem sabe você é um destes muitos. Quem sabe você é um destes muitos, muitas. Ele veio dar a vida em resgate, pagar o preço do teu resgate. Satanás te sequestrou, te mantém aprisionado nesse cativeiro, e Jesus pagou o resgate. Quer sair dessa prisão? Quer sair das mãos sujas do diabo? Quer sair da cocaína, do crack, da maconha, da bebida, do pecado? Quer sair das mãos do diabo? Jesus pagou o resgate. A cela está aberta. O cativeiro está aberto. As algemas foram arrebentadas. As correntes foram despedaçadas. A prisão foi aniquilada. Quer continuar aí dentro? O problema é seu, mas Jesus está dizendo: quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser, quem quiser, quem quiser. É para quem quiser. Então eu pergunto: quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue bem alto a mão, o mais alto que você puder. Diga: sim, eu quero. E todos que querem e ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. E aproveito para chamar os filhos pródigos, as filhas pródigas, e todos que estão sem igreja, e todos que estão com dificuldades para seguir Jesus. Venha aqui para frente também, porque Ele quer preparar você para ser o templo vivo do Espírito Santo. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Bem, está chegando mais, vamos aplaudir mais. Está chegando mais, vamos aplaudir mais. É isso que faz Jesus olhar para trás, olhar para a cruz e dizer: valeu a pena. Essa pessoa crê em mim. Valeu a pena. Eu dei a minha vida por resgate dela. Eu dei a minha vida por teu resgate. Ele diz: valeu a pena. Eu dei a minha vida por teu resgate.
Todos que estão se sentindo fracos nesses últimos dias, atenção, minha gente. Fraco, fraca para continuar, sem forças. Fraqueza espiritual. Você precisa do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te revestir de poder. Mas você tem que confessar para Ele que se sente fraco, fraca e que quer esse revestimento de poder. E então quem quer, saia do seu lugar e vem aqui para frente também. Vem para cá, pastor. Eu quero força, autoridade, poder. Eu quero revestimento do alto. Eu me sinto fraco, fraca. Eu quero este algo mais que só o batismo com o Espírito Santo e com fogo pode me dar. Vem aqui para frente então, em nome de Jesus, e vamos aplaudir mais ao Senhor. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, pelo youtube.com/joãorib, pelo facebook.com/joãorib, você que está assistindo nas plataformas também de podcast, ouvindo, melhor dizendo, que o podcast é só áudio, ou está na internet recebendo esta mensagem. Você pode estar em casa, na cadeia, no trabalho, em trânsito, em qualquer lugar. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se firmar com Jesus? Então diga assim: eu quero. E se você pode, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, como nós vamos aqui na sede da Paz e Vida, nos ajoelhar também. Que bom que você veio. Jesus disse: quem se humilha será exaltado. Viu? Quem se humilha será exaltado. E Ele diz: todo aquele, toda aquela que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele não lança fora. Quando você vem para Jesus, Ele te abraça. Ele quer que você se sinta abraçado ou abraçada, e falo isso também com quem está à distância. Ele quer que você se sinta abraçado ou abraçada, porque Ele não te recusa, Ele não te rejeita. Então, à distância, coloque a mão direita sobre o teu coração, e quem está comigo aqui de joelhos, coloque a mão direita sobre o coração. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é a verdade, e eu ouvi a pregação do Evangelho, e o Teu Espírito Santo repousou sobre mim. Agora eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados e me purifique de toda iniquidade, e prepare o meu corpo para ser o templo vivo do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e trabalhe agora na minha vida. O Senhor tem autorização da minha parte para fazer a mudança que quiser, porque a partir de agora eu quero Te servir todos os dias da minha vida, e eu declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continue em espírito. Eu e toda a igreja iremos orar por você. Por favor, igreja, estenda as mãos na direção das pessoas ajoelhadas. Pai querido e Deus amado, nós estamos na Tua presença, recebendo a Tua santa palavra. E a Tua palavra é poderosa para nos converter, para nos transformar, para nos libertar. E a Tua palavra tem nome, é Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor é o verbo, a palavra. Então agora vem com Teu Espírito e liberta estas vidas. Retira tudo que atrapalha, tudo que não presta, tudo que não Te agrada. Arranca da vida desta pessoa. E com Teu sangue precioso, limpa o corpo, a alma, o espírito, a mente, os olhos, a boca, as mãos, os pés. Purifica esta pessoa agora.
E dá para este teu filho, além do perdão, dá para essa tua filha, além do perdão, a alegria da salvação. E eu não oro apenas por estes que estão aqui, mas também pelo número incalculável de pessoas que no Brasil e até fora do nosso país estão se rendendo agora ao Senhor. Pessoas nos mais diversos lugares, o Senhor sabe onde cada uma delas está. Então agora, Senhor, faz a obra à distância também. Leva a salvação para esta pessoa que se arrependeu e se rendeu a Ti. E cada pessoa que deseja mais do Senhor, mais do Teu Espírito, dá mais para ela. Levanta, resgata, fortalece, anima, enche de virtude, enche de poder e prepara cada vida para ser o templo vivo do Teu Espírito Santo. Purifica esta pessoa com um sangue precioso que foi vertido desde o Getsemane até o Monte Calvário. Purifica e limpa, e escreve o nome desta pessoa no livro da vida, e dê para ela a certeza da sua salvação, porque é isso que o Senhor quer fazer mais do que tudo, salvar esta vida. Então salva agora. E além de escrever o nome desta pessoa no livro da vida, dá para ela também a porção do Teu Espírito, porque ela tomou a decisão e declarou publicamente que o Senhor é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida para todos sempre. Amém. Parabéns por essa decisão, sábia decisão você tomou, parabéns. Agora, você deixou de ser uma simples e qualquer criatura de Deus. Você tem a honra e você tem o direito de ser chamado filho, filha de Deus, conforme a promessa. A palavra diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Você tem esse poder agora. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas veja, há uma condição para isso. Porque você recebeu Jesus aí, foi uma decisão sua. É uma decisão, um pensamento. Mas existe uma condição para você confirmar isso. O próprio Senhor Jesus foi quem nos explicou que condição é essa. Veja, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, para você ter a salvação e a vida eterna, você precisa fazer uma declaração pública. Nós seremos suas testemunhas e você então vai declarar o seu amor a Cristo diante dos homens. Nós estaremos lá como suas testemunhas fidedignas. Amanhã, segunda-feira, na sede nacional da Paz e Vida, às 10 horas da manhã ou então às 6 horas da tarde. Anote o endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Para mais endereços, acesse o site www.pazevida.org.br e seja bem-vindo, bem-vinda à Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Mais de 500 pessoas foram testemunhas e viram Jesus subir aos céus. Um dia ele vai voltar, mas enquanto ele não vem, quem está aqui na terra? O Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. E ele é igual ao Senhor Jesus. Vemos, porém, o quanto o Espírito Santo está esquecido e até abandonado nas igrejas. Isso não pode acontecer. É hora de buscá-lo, honrá-lo e agradá-lo. Nesta quarta-feira, continua na Paz e Vida os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo. São eles:
Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Palavra da ciência. Palavra da ciência. O dom da fé. O dom da fé. Dom de cura. Dom de cura. Operação de maravilhas. Operação de maravilhas. Profecia. Profecia. Dom de discernir espíritos. Dom de discernir espíritos. Variedades de línguas. Variedades de línguas e interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Todos esses dons são entregues pelo Paráclitos de presente, como dádiva, para que sejam úteis no reino de Deus. Os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo. Na Paz e Vida. Nesta quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Imperdível. Olha, Deus não quer abençoar você apenas na vida vindoura, apenas com a salvação, se é que é possível dizer que a salvação é apenas uma bênção. A salvação é a maior graça, é o maior milagre que Deus nos oferece, e é de graça. Você que tomou posse desta bênção, desta graça, você tem a certeza da vida eterna. Mas veja, Deus quer começar a te abençoar a partir de agora, a partir deste tempo e ainda nesta terra. Descubra como? Com o fundador e presidente da Paz e Vida, Joanribe Palharim. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Você sabe por que Deus é Deus? Deus é Deus porque Ele não mente e Ele cumpre aquilo que promete. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso, é ou não é? Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Quando Deus envia a sua palavra, Ele vai atrás para que ela produza o resultado para o qual está sendo mandada. E no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Hein? Diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Não é? Deus cumpre o que promete. E Ele prometeu 5 milagres para quem é dizimista e ofertante fiel. O santo dízimo você deve devolver na igreja onde você congrega. Agora, a oferta alçada você pode depositar aonde você quiser, especialmente para um ministério que alimenta a sua vida espiritual, como é o caso dos pregadores do telhado, que, aliás, precisam muito da sua colaboração, da sua doação. Mas vamos aos 5 milagres, tá? Primeiro milagre, ó, vou colocar aqui um dedo, tá? Primeiro milagre, Deus promete assim. Está no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. Eu vou abrir as janelas dos céus. Hã? Legal, né? Faz até um sinal aí de positivo, não vai? Deus vai abrir as janelas dos céus. Segundo milagre, minha gente, ó. Segundo milagre. Ele diz assim: vou derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, prometendo fartura. Terceiro milagre, vai abrindo a mão aí junto comigo, vai. Terceiro milagre. E por causa de vós eu repreenderei o devorador. Quer dizer, vai repreender o prejuízo da tua vida. Viu? Todo tipo de prejuízo ele vai repreender. Quarto milagre, vai abrindo a mão aí que nem eu estou fazendo, vai. O quarto milagre, ele diz assim: a vida no campo não vos será estéril, quer dizer, vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho.
E o quinto milagre, ele fala: eu vou transformar você numa pessoa bem-aventurada. Quer dizer, uma pessoa bem-sucedida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. É por isso que você ouve tanto testemunho. Poxa, depois que eu passei a ser dizimista, o meu dinheiro rende, eu não tomo mais prejuízos, eu prospero, tudo dá certo. E eu agora comprei coisas, adquiri coisas, não gasto mais com remédios, não sofro mais assaltos. Deus abençoa mesmo, Ele multiplica o poder de compra do seu dinheiro. E aí você cresce, aí você prospera. Então seja dizimista e ofertante fiel. Se você quer honrar a Deus, deposite a sua oferta alçada para os pregadores do telhado. Porque, afinal de contas, através das pregações que você assiste por essa emissora, ou ouve pelas programações de rádios, ou pela internet, e mesmo pelo nosso podcast, a sua vida não tem sido edificada, abençoada? Você não tem sentido a presença de Deus aí quando a gente prega? Então, nada mais justo que você honre o ministério que está abençoando a sua vida. Nada mais justo que você abençoe o ministério que te abençoa. E Deus promete, não é? Abençoarei os que te abençoarem. Então deposite a sua oferta alçada e se sentir também o santo dízimo aqui na conta dos pregadores do telhado, no Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Eu vou colocar embaixo o CNPJ dos pregadores do telhado, porque pode ser que você precise aí para sua transferência. Você que vai fazer uma doação, uma oferta maior. Então, se precisar do CNPJ, é esse aí, ó, 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28, tá bom? E se você já utiliza o Pix, eu vou colocar a chave Pix dos pregadores do telhado, que é um número de celular. Esse aqui, ó, 11 9 7737 7677. Vou deixar tudo aqui na tela para você fotografar ou copiar e fazer a sua transferência bancária ou o seu Pix e ser fiel a Deus no dízimo e na oferta alçada. E aí você vai ter o direito de reivindicar estes 5 milagres prometidos por aquele que não mente. Eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar aquela bênção de fartura sobre a sua vida, eu vou repreender o devorador da sua vida, eu vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho e vou transformar você numa pessoa bem-sucedida, bem-aventurada. Tudo vai dar certo na sua vida. Então, vamos lá. Copiou tudo aí? Copiou direitinho? Fotografe se for o caso. E deixa eu pedir uma coisa. Ao fazer a sua transferência online ou no caixa eletrônico, ao fazer o seu Pix, pegue o comprovante e encaminhe por WhatsApp para esse mesmo número de celular dos pregadores do telhado, 11 9 7737 7677. E assim que seu comprovante chegar, nós vamos colocar o seu nome aqui no livro de ouro dos pregadores do telhado, que contém os nomes das pessoas fiéis a Deus e que amam a obra de Deus. E nós vamos ficar orando para que Deus realize esses 5 milagres na sua vida, esses 5 milagres prometidos. E o que é mais legal de tudo, não é? Além de viver as bênçãos daquele que não mente, daquele que cumpre o que promete, além de tudo isso, você, com a sua oferta alçada, com a sua fidelidade, está salvando vidas, porque os custos desta emissora são altíssimos, também das emissoras de rádios, as nossas programações também de muitas e muitas horas em centenas de emissoras em todo o Brasil e Portugal.
também as literaturas que nós imprimimos e distribuímos de graça, enfim, todo o nosso trabalho pela internet, pelas redes sociais, tudo isso demanda muito dinheiro. E com a sua oferta, com a sua fidelidade, você está nos ajudando a pregar o Evangelho, está juntando tesouros no céu, está ampliando o seu galardão lá na glória e ganhando almas. Essa é a parte mais importante. Lembre-se sempre disso. A sua fidelidade no santo dízimo e nas ofertas alçadas salva vidas. Muito grato. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Olha, se você não conseguiu anotar porque foi muito rápido, você não conseguiu pegar o papel, a caneta, então vai aí mais uma chance. Eu vou falar pausadamente, eu vou colocar a tela novamente para você conseguir anotar tudo. Se você preferir, pega o celular aí e tira uma foto desta tela para depois você consultar. Colabore através do Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você preferir, você pode fazer um Pix também. O e-mail é doar@pregadoresdotelhado.org.br. Assim que você terminar de fazer a transação bancária, você envia o seu nome completo, tá bom? Juntamente com o comprovante do Pix ou do banco para o WhatsApp 11 97737 7677. Eu vou repassar agora tudo desde o início para você. Mais uma vez, colabore pelo Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você preferir, faça um Pix através do e-mail doar@pregadoresdotelhado.org.br. Depois envie o comprovante juntamente com o seu nome completo para o WhatsApp 11 97737 7677. Inclusive, este número também é uma chave Pix, tá bom? Este celular aí, para você enviar o comprovante, você também pode salvar como uma chave Pix. Por que a importância? Qual é a importância de você enviar o seu nome completo? É que o seu nome vai para o livro de ouro dos pregadores do telhado. E diariamente, os pregadores do telhado, o pastor Jorimbe e os pastores da Paz e Vida oram pelos nomes que estão contidos neste livro de ouro, que é um propósito de oração. E há equipes se revezando todos os dias, fazendo um relógio de oração, 24 horas por dia, orando por você. Sua colaboração faz toda a diferença. Quando você se torna um pregador, uma pregadora do telhado, você aumenta o poder e o alcance do Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que cura e resgata. Pregadores do Telhado, comunicação a serviço da vida. Pregadores do Telhado, comunicação a serviço da vida. Olha, muita gente não sabe ainda o que é podcast. É uma novidade, não é? Mas o podcast é como o YouTube, só que sem vídeo, apenas o áudio. E o nosso canal podcast está com 1.520 mensagens e a minha equipe que está cuidando disso ficou muito entusiasmada, porque é um canal novo de áudio, não é? E pessoas no mundo todo estão acessando. Olha o que eles me escreveram aqui por WhatsApp. China, gente na China. Romênia, Singapura, Honduras, Nova Zelândia, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Israel,
Bulgária, Filipinas, Índia e Rússia. Os russos estão precisando mesmo. Fora Estados Unidos, Japão, países da Europa e África. Aí a Daniela, que organiza esse canal, a pastora Daniela Porto, me disse assim: o canal tem crescido diariamente e é aquilo que o senhor explicou mesmo, ele é como o YouTube, só que de áudio. Além disso, olha que legal, as pessoas podem fazer o download do conteúdo e ouvir depois, mesmo que seja sem internet. Vamos supor, você está num lugar que tem internet. Você procura nas plataformas podcast João Ribe. Digita meu nome que vai aparecer rapidinho. Aí você baixa a mensagem, naquele lugar que você está com internet, você baixa a mensagem e vai poder ouvir depois. E é tudo de graça, minha gente. Isso está dizendo aqui a Daniela, né? Facilita muito a vida. A pessoa ouve dirigindo, pois pode conectar o celular no Bluetooth do carro, arrumando a casa, até trabalhando, caso seja permitido. Ela colocou entre parênteses. Então, olha só, o podcast é uma plataforma muito boa para você ter acesso a centenas e centenas de mensagens. A Daniela escreveu o seguinte para mim: todos os dias postamos novos conteúdos. Segunda, quarta e sexta postamos ilustrações. Sabe aquelas ilustrações do Reino de Deus? Terça, quinta, sábado e domingo postamos mensagens. E ela diz: já postamos no podcast João Ribe os segredos de prosperidade e agora vamos postar também o segredo de oração. Muito legal, gente. É um acervo maravilhoso, 1.520 mensagens à sua disposição, tudo gratuitamente. Então faz assim, entre nas melhores plataformas de podcast, digite o meu nome, João Ribe, J-U-A-N-R-I-B-E, e pronto, vai aparecer. Ah, você vai amar esse podcast, tá bom? Compartilhe essa novidade com as pessoas. Ah, e a mensagem depois você pode mandar para os outros também. Vamos supor que você baixou uma mensagem super legal e você fala: poxa, o meu cunhado precisava ouvir isso aqui. A minha sogra, o meu marido, a minha esposa, o meu filho precisava ouvir isso aqui. Aí você encaminha o áudio. Ó, sensacional. Então entre lá, procure nas melhores plataformas de podcast por João Ribe, J-U-A-N-R-I-B-E. Deus abençoe poderosamente a sua vida e viva Jesus. Tchau. Se você pegou o programa pela metade e não conseguiu assistir a mensagem por inteiro, a mensagem do pastor João Ribe Palharim, então acesse o canal youtube.com/joanribe. Lá você vai encontrar a mensagem de hoje, você vai encontrar muitos testemunhos para aumentar a sua fé, você vai conhecer Israel, Jerusalém, a Terra Santa, os lugares por onde Jesus passou em companhia do pastor João Ribe Palharim. Você poderá ver também ilustrações do reino de Deus que agora se transformaram em desenhos animados. Você vai poder também conhecer todos os segredos de prosperidade do pastor João Ribe Palharim, para você também ser uma pessoa bem-sucedida. Então, se você utiliza o YouTube através do navegador do seu computador, é fácil, é só digitar www.youtube.com/João Ribe. Este é o endereço. Se você usa o YouTube no seu celular através do aplicativo, é mais fácil ainda. É só fazer uma busca por João Ribe. Você vai encontrar o canal e se inscrever. Não esqueça, depois de se inscrever, de clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. youtube.com/João Ribe é muita bênção.
youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. Mais de 500 pessoas foram testemunhas e viram Jesus subir aos céus. Um dia ele vai voltar, mas enquanto ele não vem, quem está aqui na terra? O Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. E ele é igual ao Senhor Jesus. Vemos, porém, o quanto o Espírito Santo está esquecido e até abandonado nas igrejas. Isso não pode acontecer. É hora de buscá-lo, honrá-lo e agradá-lo. Nesta quarta-feira, continua na Paz e Vida os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo. São eles: palavra da sabedoria, palavra da sabedoria, palavra da ciência, palavra da ciência, o dom da fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons são entregues pelo Paráclitos de presente, como dádiva, para que sejam úteis no reino de Deus. Os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo. Na Paz e Vida, nesta quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Imperdível. Chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, amanhã, segunda-feira, espero por você às 10 da manhã e também 6 horas da tarde na sede nacional da Paz e Vida. Vai ser uma bênção. E agora, receba com fé a bênção do Senhor teu Deus, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!